Podcast, nova temporada. E a gente está com uma nova temática que é a sua melhor versão. Então, espero que vocês gostem de todos os convidados, que são muitos. E a gente está um pouco nervosa, isso é normal, porque é tudo novo. Então, um brinde. E o nosso primeiro convidado está aqui. Bem-vindo, doutor Alexandre Feres, muito psicólogo. Obrigado. A gente tem tanto que falar e tanto que falar da mente, né? Então, assim, eu acho que a nossa decisão de começar primeiro na sua área, que primeiro, o que mais faz com que as pessoas mudem? A mente. Então, se não começar daqui, o resto não vai, não é? Tô certo? Perfeito, é isso então, mesmo. Então, bem-vindo ao Podbet. Então... Muito obrigado pelo convite, né? Pela honra aí de participar Nós é que agradecemos. do podcast. E como você disse, né? O cuidado da mente ele é muito importante, né? Muitas pessoas hoje em dia estão muito preocupadas com a estética física, né? E o cuidado da mente ele é muito importante. E eu estou dentro da área da psicologia e trabalho muito com os processos mentais, a minha especialização é em hipnose clínica, né? E o intuito é realmente ajudar as pessoas nesse mundo tão corrido, né? Muito atribulado. Então, como a gente vai pegar assim, a sua melhor versão, a gente vai pegar lá no fundo. Quem é Alexandre Feres, menino? Muito bem. O sonho, onde começou tudo? Eu nasci aqui em Barbacena, morei aqui até os 4, 5 anos de idade, né? E por algumas razões aí familiares, eu acabei mudando para Ressaquinha com 5, 6 anos. E morei em Ressaquinha a partir dos 5, 6 anos e estudei em Ressaquinha, na escola pública, com muita dificuldade. A minha família na época não era com bastante dificuldade, né, financeira, por uma colônia libanesa que tinha chegado a Ressaquinha, Barbacena. E vocês são descendentes? Descendentes de libaneses. E predominantemente Ressaquinha é colônia libanesa. Isso eu não sabia. Então a gente mudou para Ressaquinha e eu fiz a minha formação na escola pública, né, em Ressaquinha. E aos 11, 12 anos de idade, eu comecei a ter um contato com a hipnose, né? Que eu vi Já? Logo cedo. Foi bem novo. Então eu vi o Fábio Puentes, que é o meu mestre, meu mentor. Ele é uruguaio. E eu vi uma apresentação dele num programa de TV, Silvio Santos. E eu me interessei por aquele modo que ele conduzia as pessoas, fazia a forma de mudar pensamentos, mudar textura, mudar cor, em princípios mentais, processos mentais. E aquilo me fascinou. Então, lá para os 13, 14 anos, eu comecei a ler biografias referente à hipnose. Enquanto os meninos estavam fazendo qualquer outra coisa, menos estudar, você estava lá aprofundando os estudos. Estava. E eu fui um bom estudante até o ensino fundamental, aí me dediquei mais à parte da hipnoterapia, na época. E desde essa época eu vim estudando hipnose, estudando e praticando. Né? Então eu fiz a minha formação no Colégio Público de Ressaquinha, do terceiro ano, da nossa época lá do segundo grau, né? E já trabalhava no escritório de contabilidade. Eu trabalhei no escritório de contabilidade, eu comecei aos 11 anos. Gente, eu tô passada. Comecei com os 11 anos. E meu pai é advogado, então eu já fazia alguns trabalhos também em pesquisa de jurisprudência e tudo, até processual. Então eram as minhas duas áreas, contabilidade e advocacia. E por hobby, na época, era hipnose, psicologia. Eu tô pensando onde que entrou a psicologia aí no direito. E aí a hipnose que me fez entender por tender a fazer a psicologia. Uhum. E na época da nossa época, que era vestibular, eu já tinha algo encaminhado, que era contabilidade e advocacia. Por formação do meu pai, que tinha escritório, e do meu avô, o doutor Edmar Coutinho, que era um dos maiores advogados aqui de Barbacena. Inclusive, ele fez a doação da biblioteca dele para uma instituição de ensino aqui.
Que bacana. Esse nome a gente já ouviu bem. Aí eu já estava na área, eu precisava um suporte financeiro, né? E eu vi que trabalhando eu conseguia ter as coisas que eu desejava ter, né? Então eu investi muito nessa área também, tanto da contabilidade quanto do direito, né? Você chegou a fazer faculdade de direito? Eu cheguei a fazer. Eu fiz o curso técnico de contábeis, que eu fiz a formação nele com 16 a 17 anos. Aí ingressei na faculdade de direito, depois eu fiz ciências contábeis, depois eu ingressei na faculdade de educação física e, por último, na psicologia. A gente foi em todos. E aí, dentro dessa... Você se encontrou na psicologia? Na psicologia, porque era sonho de adolescência, né? Pela hipnose. Você ficava lá assistindo. E aí eu tive a oportunidade de fazer a formação com o Fábio Puentes em São Paulo. Ele é bem famoso. Bem famoso. Ele que divulgou a hipnose no Brasil. Né? Ele estava presente. Tinha aquele menino, a gente vai falar assim, acho que é BBB, ele fazia isso, né? Fazia também. Pyong, o não Pyong, é? Isso. A formação do Pyong é mágico e ele fez a hipnose com... Sim, ele só falava da hipnose. Então, eles, de certa forma, eles ajudaram a difundir ou divulgar a hipnose para o Brasil, só que de um modo, de uma hipnose de palco, artística, que também tem a sua função. A sua é para curar. A minha, eu trabalho a hipnose clínica, né, para aliviar dores, sintomas emocionais, melhoria de relacionamento, seja pessoal, profissional. Então, ela é mais direcionada para essa área clínica. Por que clínica? Porque eu associo a hipnose como um instrumento dentro da psicologia. Porque a hipnose por si só não é um... Eu já estou hipnotizada aqui, ó. Ela é um instrumento que ela pode ser utilizada em várias áreas científicas. Por exemplo, a psicologia, a medicina. Então, todos esses conselhos, medicina, enfermagem, psicologia, odontologia, eles têm uma legislação que permite e autoriza aquele profissional usar a hipnose como instrumento dentro da abordagem deles. Eu não sabia disso. E é muito interessante. É tudo muito novo, né, pra gente. E é interessante que é muito utilizada em processos cirúrgicos para dor, ou seja, para anestesiar ou para analgesia. Então existem Existem muitos casos com evidência científica e artigos científicos publicados utilizando a hipnose como um recurso auxiliar. Então, do menino de 11 anos pro profissional hoje, psicólogo, muito bem reconhecido, e na área da hipnose também, qual que é a sua melhor versão? O de 11 ou agora? Os dois se encontraram, é isso? A minha melhor versão é sempre atual. Quando eu me proponho a fazer um trabalho, eu me dedico para fazer a melhor versão naquele momento, naquele trabalho. Então, eu entendo que eu entreguei o meu melhor lá na contabilidade, lá no direito, na educação física, fazendo campeões mineiros, porque eu sou professor de arte marcial também, taekwondo, e fui campeão mineiro. Aí eu falava até com os meninos aqui da Câmara, tá vendo, né? Ó. Eu escolhi a dedos meus convidados. Obrigado. Então, em tudo que eu me proponho a fazer, eu busco entregar o meu melhor. Eu posso tirar uma conclusão, assim, eu não sou psicóloga, nada disso, mas assim, a conclusão que eu tenho, ouvindo a sua história muito rápida, né? Porque o tempo nosso não é muito, muito longo, mas o que eu acho? Que se você começar, sobre a sua melhor versão, se você começar bem, a sua melhor versão é a sua vida. É a vida, perfeito. É toda essa história nossa, Acertei? Né? É isso mesmo. Viu, gente? Ele já é meu psicólogo, então eu tô indo bem. Vou confessar daqui a pouco o que eu senti na hipnose, porque, meu Deus do céu. Isso, é uma transformação de vida. Sim. Né? A hipnose, ela desperta essa energia vital e ela transforma vidas, né? Em autoconhecimento, em aprendizagem, em clareza. É como se você estivesse fazendo a própria leitura da tua vida. Na hora,
doutor Alexandre, dá um medo, né? Sim. Dá um medo, assim, e parece que te falta o ar, parece que não é você. Mas aí depois você não lembra. Eu não lembro. Eu só lembro quando eu saí do seu consultório, fui à rua e parece que acontecendo um monte de coisa bacana, assim, e eu me senti assim, parece que eu tinha passado por uma academia, um cardio, assim, de horas e descarregou tudo, assim, sabe? Saiu tudo. Esse é um dos benefícios. Foi assim, foi mágico. É. E ainda aconteceu que, quando eu saí de lá, uma menina, eu vou até falar aqui dela, Lili, que ela vende doces na rua. Uhum. Ela, do nada, estava vendendo doces numa loja, que é um dos nossos patrocinadores aqui, a gente vai falar, alô, Max Shop. E eu estava conversando ali, do nada, ela chegou vendendo doce para todo mundo. Ela olhou para mim, eu não lembro de onde ela me conhecia, agora ela vai me matar. E ela, ei, Beth, que não sei o quê, você não tá bem, assim, mas aconteceu, você não estava bem, mas agora. Aí ela me deu um bombom. Uhum. E do nada, assim, ela falou assim, porque você. Aí eles perguntaram, por que você tá dando esse bombom para ela? Ela falou, porque ela é especial. A gente sente assim nela. Então, assim, foi depois da hipnose, aconteceu isso do nada, assim. Eu achei tão mágico, tão. E essa mágica que acontece quando a pessoa passa pelo processo de hipnose, que nada mais é que um aprendizado, a hipnose é aprendizado, ela começa a vibrar de uma forma diferente. Sim, é isso que eu não sei explicar aqui, mas é inexplicável isso. Porque dá o medo, mas a gente não tem o medo, porque assim, dá medo, mas a hora que você faz, parece que você vai te falta o ar, mas aí você vai entendendo as coisas. Isso. Eu não lembro direito não, mas só a sensação hipnose depois, você fica, parece que você chora, você ri, não sei. Extravasa. A hipnose, um dos benefícios dela é produzir essa liberação dessas energias de modo que você se reconstitui, se renasça, se reconstrua. Então, é uma reconstrução. É uma reconstrução. Porque você entende ali, se tiver algum sofrimento, alguma coisa, você entende assim, não, dali chega. Uhum. A partir da hipnose ali, aí você fala assim, agora chega, agora eu sou uma nova Beth, um novo eu. Isso, é dessa forma. E essa reconstrução, ela é a cada sessão, é aos poucos, não é como se fosse um passe de mágica, como numa hipnose clássica, né? A hipnose terapêutica, ela é processo, ela é aprendizado. Inclusive, antes de eu chegar aqui, uma amiga minha, que foi até você, eu falei assim, você já, tudo bem. Ela falou assim, eu tô encantada, eu tô assim, tô indo para casa, parece que eu tô flutuando. Dá essa sensação mesmo. Às vezes, quando a pessoa... Você sabe de quem eu tô falando, que ela acabou de sair? Eu falei, você tá atrasando meu convidado. Dá essa sensação de leveza mesmo, né? E é tão, digamos, mágico o processo de hipnose, que às vezes o cliente, eu chamo de cliente porque o processo comigo ele é ativo, não é passivo como em outras áreas dentro da psicologia. Então, o tempo todo, a cliente está no controle da hipnose, né? Então, a gente faz essa hipnose e o cliente aprende a se auto-hipnotizar. Esse que é o segredo. Porque eu não posso estar o tempo inteiro com o cliente. Então ele Mas isso na aprende. Primeira não, na primeira já na primeira, não sabe. Já na primeira. Eu na não primeira, lembro, assim. Não sei se você vai lembrar de uma das técnicas que a gente trabalha a respiração. Eu fiquei forteada. Essa parte da respiração é uma técnica dentro da hipnose que a gente utiliza para induzir um estado de relaxamento e um hiperfoco. Então, é como se a pessoa voltasse o olhar internamente e fizesse um scanner do seu corpo para... Mas isso tem idade, né? A partir de que idade? Isso. Boa muito pergunta, bem. Né? A hipnose, algumas técnicas de hipnose, elas são usadas desde quando a criança nasce. Então, por exemplo, utilizando os 5 sistemas representacionais, uma mãe ou um pai que faz um carinho no bebê, simplesmente toca e faz ele adormecer, é uma técnica de hipnose, que é sinestésica. Ah, sério? Exato. A fala, um canto, com a tonalidade da voz, induz um sono.
Sim, isso eu relaxamento. sei, porque eu tinha uma música, até hoje, se cantar ele sabe. Isso. Então, assim, a gente já hipnotiza desde quando nasce. Quando a pessoa aprende a hipnose, ela aprende de uma forma Eu técnica, tô a até com a música, gerenciar acredito que a isso. música tá aqui na minha cabeça. Nem vou falar, porque a Doratina vai falar assim, é mico, mas a música fica, a gente lembra direitinho, né? Da música que você canta para embalar o bebê. E esse ponto interessante, quando você fala assim, lembra direitinho, Eu tô ouvindo a canção aqui, ele tá me hipnotizando no ar, não pode. A gente consegue instalar crenças fortalecedoras e crenças de capacidade, como esse lembro direitinho, só que você consegue construir isso no presente. Para Isso daqui eu queria, 5, 10 tá? anos, você utilizar esse lembro direitinho, como você lembra da música, no presente. Em várias entrevistas, você vê que sempre as pessoas lembram, né, da cantiga. Lembro. De que a mãe cantou, ela não lembra, ela não estava, né, porque um bebê, não, mas aquela música nunca saiu da cabeça. Dependendo da idade, ela consegue acessar processos cognitivos que armazenam essa informação. Pode ser pela voz, pode ser pelo tato, pode ser pelo olhar, o sinestésico. E isso é muito utilizado em relacionamentos. Dentro da minha área, que eu sou especialista em relacionamentos para pessoal, profissional e conjugal, existe muitas técnicas de sedução que a gente utiliza em várias áreas, seja no relacionamento amoroso, no trabalho, social. Então a gente já utiliza essas técnicas. E quando a pessoa chega no consultório, ela começa a entender como aquilo funciona. Elas começam a te procurar, falam assim, doutor, eu quero arranjar assim, 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 como que eu vou fazer isso? Também faz, também. Mas porque hoje em dia, assim, você puxa o Instagram, a crítica tem sempre os... Você já viu que tem sempre os doutores da relação? Ah, sim. Tem um cara que apareceu no Instagram, é Café com Teu Pai. Aí ele fica falando só mal dos homens e dando dicas para as mulheres. Aí tem outro, Conselheiro do Amor. Aí tem outro que fica escrevendo, que eu acho ele muito engraçado. É um menino. Eles fazem demais menino. Ele fica com um caderno todo rabiscado e fica assim, vem cá, menina, mulher. Ele fica fazendo. Então, isso... Lá no seu consultório, elas devem falar assim, não, se a gente está vendo no Instagram, vamos pegar o doutor Alexandre para Cristo e vamos fazer ele ajudar a gente, né? Eu utilizo muito, nesse contexto, as pessoas conseguem identificar comigo na terapia o que faz ou o que causa os adoecimentos em relacionamentos. Isso é muito sério. A gente faz brincadeiras, mas é tão sério isso, né? Porque a responsabilidade afetiva. Exatamente, responsabilidade afetiva. Não se tem muito hoje. Hoje em dia está mais raro, né? Está muito raro. Então, tem os narcisistas. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o narcisista. O narcisista, ele tem no relacionamento. Ele tem uma imagem como se só ele existisse. Se só ele que deve ser atendido, né? Então é como se ele estivesse olhando para o próprio espelho na outra pessoa. Então ele pode ter uma distorção de imagem, porque é um reflexo dele. Então o narcisista, por si só, raramente ele tem um aprendizado. Ele precisa de uma terapia. E ele machuca a outra pessoa, né? Machuca. Ele produz dor como se nele fosse. Ah, é? Então ele projeta isso na outra pessoa. Ele tem uma dor e ele projeta isso na pessoa como se fosse um espelho. Dele, e depois ele vai embora como se... Que ele vai embora, né? Ele não fica. Não fica. Então isso vira um padrão enraizado, né? E o ideal é uma terapia para ter outros modos de se ver. Mas ele nasce um narcisista ou ele se torna narcisista? Vai depender da abordagem. Tem abordagens... Eu tô fingindo assim que eu sou até uma psicóloga entrevistando o doutor, só para tirar o que ele que puxa da gente, agora eu que estou fazendo contigo. Então, tem abordagens que tá ótimo. Tem abordagens que considera como algo genético, algo... Sério? Nato. Ou a que eu trabalho que essa é uma visão construída.
Construída. E, em geral, ela é construída via hereditária. Porque esse nome apareceu mais pra gente agora, não é? Em 2025 é o nome que mais se fala, é uma característica que mais se fala. Exato. Tá comum falar sobre narcisismo, TDAH, né? A maioria das pessoas fala, já tem TDAH. Às vezes a gente brinca que meu TDAH tá lá no pico, assim, de tanto que a gente faz tudo correndo, mas... Tem um padrão aí contemporâneo desse TDAH, né? Então, eu tenho TDAH. Eu, às vezes chega em consulta e tem TDAH. Tá, você tem algum diagnóstico médico ou psicológico? Não tem. Então, como que você tem? Eu acho que eu tenho. É o achismo. É o achismo. Então, isso aí também prejudica muito a pessoa quando ela começa com esses achismos e fica interiorizando. Uhum. Então, na terapia, ela vai descobrir, olha, não tem TDAH. Eu atendi uma mulher com 51 anos. E ela chegou para mim e falou assim, eu tenho TDAH, eu tomo medicamento e tudo. Tá. Falei para ela assim, o que você faz? Eu dou aula de inglês. Eu falei assim, tá. E como que você consegue dar aula de inglês com hiperatividade? Não, eu sento, dou aula. Então, como é que você é hiperativo? Tá, o curso que você dá, a sua atenção dispersa? Ela, não, eu fico atento. Então, como é que você tem TDAH? Então, assim, tem alguns diagnósticos que aparecem, inclusive médicos, que a gente precisa fazer uma revisão no contexto, porque não é algo que seria assim... TDAH com imperativo. Você tem TDAH hoje e ele vai ser eternamente, né? Então, a terapia ela vai auxiliar, inclusive, na resolução desses sintomas, desses transtornos. Então, sempre aconselhável. Você não tem nada até que tenha algum diagnóstico. Médico ou psicológico. Então, assim, pulando dos relacionamentos, depois a gente até pode voltar, se o Vini deixar a gente ter mais um tempinho, mas pulando para a fase que está mais gritante, assim, adolescência. Adolescência? Ele até inspirou. Eu pego também por base sobre a adolescência que eu vivi. Diferente, né? A minha era tão... a nossa, né? A nossa. Então a gente tem que analisar o contexto social, o contexto cultural e, de certa forma, a tecnologia, a gente se reinventar. Ela ajuda, né, nós aqui, mas ela atrapalha muito, né? A gente tem que... a tecnologia, ela veio para ficar, realmente, e está cada vez mais evoluída, né? E a gente busca entender como que isso funciona para tirar algum benefício disso. Porque não tem uma amiga, uma pessoa, um relato que ninguém reclama assim, eu tenho um adolescente em casa. E ninguém fala assim, ai, que maravilha, eu tenho um adolescente em casa. Eu, assim, a minha adolescência, a minha mãe falava, Beth, não dava trabalho, não dava. A gente acho que nem se falava adolescência, era menino, depois, né? Bem que na nossa época... na nossa época não falava assim o adolescente, era um menino de 11 anos. Mas era um menino que já trabalhava, já tinha uma renda própria. Eu comecei a trabalhar com 10, 11 anos, com 14 anos eu já tinha comprado um lote. Com 17 eu já era totalmente independente. Sua menina, você tem uma filha, né? Ela está com quantos anos? Valentina está com 5 anos. Tem muito para ensinar para ela, coisa boa, né? Exatamente. A mulher está ali atrás, ó. Então eu faço esse trabalho com a Valentina desde quando ela nasceu. Um trabalho de hipnose. Então ela tem uma autonomia, ela tem decisões. A questão pequenininha, mas já tem. Já tem. Dentro do que ela consegue entender, ela já consegue gerenciar. Um controle emocional melhor. Então, tem uma menininha, assim, tem umas menininhas muito fofas lá no meu condomínio, mas tem umas especiais, assim, que elas têm domínio, assim, elas já falam, não, Beth, não, tia Beth. E você vê que elas já são tão maduras para 5 aninhos, assim, são lindas, mas é os 5 aninhos que daqui a pouco elas vão dominar o mundo. E uma parte importante é quando essa criança tem uma referência. Ela busca uma referência. Então, tipo, a Valentina, ela espelha em mim algumas coisas, espelha na Cíntia em outras, e a gente integra. A gente trabalha de forma harmônica. Nenhum sobrepõe ao outro.
E sempre as decisões elas são feitas juntas. Né? Ela é então, bem madurinha, assim, para madura. Então, como eu faço a hipnose? Não tirando a criancinha, né? Exatamente. A infância, né? Ela Criança vive o que criança. ela tem que viver. Ela não tem essa questão de forçar. Você tem que ler e já saber letra cursiva. Não, a tua idade é para brincar, para se divertir. História da letra cursiva é uma novela, né? Então, assim, ela vai chegar o tempo dela de fazer a letra cursiva, de aprender as continhas. E ela tem o tempo dela de brincar, né? Mas, assim, a dica que você dá para tantas mães que vão estar te assistindo, a gente vai pegar os cortes também, a gente vai subir. Qual que é a dica primordial para a adolescência? Tanto de menino quanto menino. Acho que é os dois. Não adianta você falar assim, porque é menino, mentira. Tem gente, tem relatos de menina também que dá para virar. Tem. A dica, ela serve para qualquer idade. Serve para infância, para adolescência, para a vida adulta. A dica é você entender a linguagem da pessoa. Pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser um adulto. Você entender como que essa pessoa se comunica, qual que é a forma que ela se comunica. Que aí vocês conseguem comunicar na mesma frequência. Quando você faz uma terapia, você consegue alternar essa frequência de modo que ela possa ficar mais favorável. Então a dica é, você tem que entender Mas aquela pessoa. Mas quando os pais já não têm, eles já não conseguem mais ouvir os pais, eles já não conversam com os pais, ou com a mãe, ou com o pai. Tem que investigar o motivo desse distanciamento, né? E, em geral, quando é criança, eu faço o atendimento com a família, com o pai, com a mãe, com o avô, quem é a pessoa responsável, né? E porque não é só uma criança que tem um problema, entre aspas, né? Às vezes é o contexto. Aí cabe a hipnose nesse caso? Cabe a hipnose. Aí o responsável aprende a hipnotizar, a criança aprende também a entrar em estados de transe, de relaxamento, de calma, de atenção, de hiperfoco, de concentração. Outra palavra que está em alta, né? É o hiperfoco. Mas sem querer, são palavras que estão aparecendo pra gente, mas que você vê que você está usando, sim. Você está com hiperfoco, às vezes, em algumas coisas, sem perceber. Exato. E tem algumas palavras também que aparecem, mas a pessoa não entende muito sobre aquilo na prática. Então, na hipnose, a gente pega a teoria e transforma ela em prática. Na teoria, a gente tem que ter o doutor Alexandre em todas as áreas. A gente fala assim, doutor Alexandre, me ajuda nisso. Doutor Alexandre. Gente, isso é essencial. Hoje em dia, a mente domina tudo. Como eu falei no início, por que nós começamos com você? Por que a gente está falando sobre isso? Pode ser porque é o principal de tudo. A gente entender... Tanto quando a gente morre, é o cérebro que morre primeiro, né? Se ele parar, morreu. Então é muito importante ter esse acompanhamento. Besteira, você pode me corrigir? Não tá, é isso mesmo. E é muito importante a gente entender e saber controlar nossas emoções, e com base nisso a gente consegue gerenciar melhor a vida, né? Entendi. Então a terapia é uma excelente ferramenta que a gente tem disponível para esse nosso próprio autoconhecimento. Para descobrir a sua melhor versão e para se tornar um grande profissional. Porque hoje em dia, assim, se você está bem na sua vida profissional, não é mais aquilo, sorte no jogo, azar no amor. Não, se você está com sorte no jogo, está com sorte profissional, aí que você vai ter sorte no amor e na sua vida pessoal toda. E aí, dessa forma, você pode ter sorte no jogo, sorte no amor e sorte em outras áreas da vida. Com a terapia. Com a terapia. E a gente ainda tem muitos minutos, né, Vini? Agora eu vou deixar, eu estou falando demais, assim, ou tá conduzindo. Eu queria que você falasse mais, assim, para as pessoas. Mais o que está lá dentro de você para falar como buscar a sua melhor versão de tudo. Como buscar a nossa melhor versão? Saber o que a gente quer, como que a gente quer e para quando a gente quer. Às vezes a pessoa fala assim, eu sei o que eu quero, mas eu não sei como fazer. Então, o que você quer, como você quer e para quando você quer. O para quando O para quando.
A terapia, a gente estabelece, Então, cria o que você quer. o que você quer, como você quer. Tem que e decorar isso. E para o que, como e quando. o que, como e quando. Isso. O que você quer é o desejo. Como você quer, como você vai fazer para realizar esse desejo. E quando. É como se fosse uma viagem. E a gente está aqui de viagem, uma de bela passagem. Viagem, né? Uma bela passagem. E eu vou te convidar, assim, você fazer umas participações especiais com os nossos convidados. Então, assim, eu vou começar a entrevistá-los, mas eu queria que você fizesse um pouquinho de participação, porque eu acho que todo mundo precisa. A gente fala tanto de tudo, né? São várias profissões, então... Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Esse foi a nossa terapia aqui no PodBet com o Dr. Alexandre, estreando a nossa temporada. Obrigado.